Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu começo uma série especial, a leitura e análise do manifesto A Sociedade Industrial e o Seu Futuro, mais conhecido como o Manifesto do Unabomber. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer um disclaimer. Esse é um aviso muito importante. Ted Kaczynski, o autor desse texto, foi responsável por uma série de atentados à bomba que mataram 3 pessoas e feriram dezenas entre 1978 e 1995. Ele foi condenado e passou o resto da vida na prisão, onde morreu em 2023. Este canal, eu, no caso, não apoio, não justifico e não romantizo nenhum tipo de violência. Estamos aqui para ler e analisar um documento histórico que influenciou debates sobre tecnologia, sociedade e modernidade, não para idolatrar o autor nem suas posições. O manifesto foi publicado em 1995 pelos jornais The Washington Post e The New York Times, sob pressão do FBI como parte de uma tentativa de identificar o autor. Desde então ele se tornou um texto controverso. Algumas de suas críticas à sociedade tecnológica ainda são discutidas até hoje, enquanto outras partes são claramente problemáticas e ultrapassadas. A proposta desta série é simples. Vamos ler o texto original, parágrafo por parágrafo, explicar o que ele está argumentando, apontar os pontos que ainda fazem sentido e aqueles que não fazem, e manter sempre uma visão crítica. Eu vou dividir a leitura em várias partes, como já fiz anteriormente na leitura do documento Silent Weapons for Quiet Wars. Se você ainda não conferiu, eu recomendo você confira lá, vale a pena. Esse documento também traz muitas informações importantes. E depois, no final, faremos um episódio só de análise geral do que foi dito. Se você veio atrás de sensacionalismo ou de alguém defendendo atentados, esse não é o canal certo. Se você quer entender o documento com seriedade e pensamento crítico, então fique comigo. Vamos começar. Começa assim a leitura do documento. A Revolução Industrial e suas consequências foram um desastre para a espécie humana. Aumentaram em muito a esperança de vida ou a expectativa de vida nos países desenvolvidos, entre aspas, mas desestabilizaram a sociedade, infernizaram-nos a vida, humilharam os seres humanos, universalizaram o sofrimento psicológico, somado ao material no terceiro mundo, e infligiram severos danos ao meio ambiente. O desenvolvimento incessante da tecnologia irá piorar a situação. Certamente irá sujeitar o ser humano às mais piores indignidades e infligirá maiores danos ao mundo natural, verossimilmente conduzirá a uma maior disrupção social e sofrimento psicológico, podendo acarretar em um crescente sofrimento físico, mesmo nos países ditos avançados ou países desenvolvidos. Então aqui nesse primeiro parágrafo ele diz o quê? Ele tem uma visão, uma ótica totalmente pessimista quanto ao avanço tecnológico, que, segundo ele afirma, simplesmente serviu para humilhar cada vez mais o ser humano e aumentar a distância entre aqueles que se dizem países desenvolvidos e aqueles países que são terceiro mundo, Palavra essa hoje, terceiro mundo, que não é mais utilizada, os países em desenvolvimento ou os países subdesenvolvidos. O segundo parágrafo diz assim: o sistema industrial tecnológico poderá sobreviver ou colapsar. Se perdurar, poderá eventualmente alcançar um baixo nível de sofrimento físico e psicológico, mas somente após passar por um longo e muito doloroso período de ajustamento, e só às expensas de reduzir permanentemente os seres humanos e muitos outros organismos vivos a produtos de design de engenharia, a meras peças na engrenagem social. Para acúmulo, se o sistema sobreviver a consequências serão inevitáveis. Não existe maneira de
reestruturar ou modificar o sistema de forma a impedi-lo de privar as pessoas da sua dignidade e autonomia. E aqui ele acaba com o segundo parágrafo. Você concorda? Não existe maneira de reestruturar ou modificar o sistema de forma a impedi-lo de privar as pessoas da sua dignidade e autonomia. Ou seja, o sistema, para onde quer que ele aponte, seja lá você de espectro direita ou esquerda, o governo como nós conhecemos, a forma de governo como nós temos, ele vai privar as pessoas da sua dignidade e autonomia de qualquer forma. Isso é o que ele diz aqui no segundo parágrafo. Agora ele continua no terceiro parágrafo. Se o sistema cair, as consequências serão, não obstante, muito dolorosas. Mas quanto mais o sistema crescer, mais desastrosos serão os resultados do seu colapso. Por isso, a colapsar quanto mais cedo, melhor. Ou seja, ele diz aqui que quanto mais tempo passar esse sistema de controle, esse sistema de avanço tecnológico irreparável, enquanto ele não colapsar, pior vai ser, porque o estrago vai ser maior. Aquele mesmo conceito que nós conhecemos de quanto maior a altura, maior a queda, né? É basicamente isso que ele quer dizer. O quarto parágrafo diz assim: advogamos, por conseguinte, uma revolução contra o sistema industrial. Esta poderá ou não fazer uso de violência. Poderá acontecer subitamente ou ser um processo relativamente gradual, estendendo-se por algumas décadas. Não podemos prever de todo. Contudo, delineamos de um modo muito geral, as medidas a desenvolver por aqueles que odeiam o sistema industrial, de modo a preparar o caminho para uma revolução contra esta forma de sociedade. Esta não será uma revolução política. O seu objetivo não será o de derrubar governos, mas a base econômica e tecnológica da sociedade contemporânea. Ou seja, nesse parágrafo aqui, o quarto parágrafo, ele está basicamente falando que nós teremos que deixar esses hábitos de consumo industrial de lado se nós quisermos ter alguma chance. Essa revolução só é conquistada dessa forma. O consumismo, né, desenfreado de, por exemplo, avanços tecnológicos, IAs, celulares, smartphones mais modernos, essa compulsão por gadgets, né, por coisas que, em tese, facilitariam sua vida. Mas, segundo o autor, não. Isso não facilitará. Não da maneira como deveria. Aí diz assim, continua dizendo assim o quinto parágrafo. Neste artigo, debruçamo-nos apenas sobre alguns dos desenvolvimentos negativos que emergiram do sistema industrial tecnológico. Ou seja, ele não vai abordar todos, apenas alguns. Outros mencionamos apenas brevemente ou ignoramos de todo. Tal não significa que os consideremos como despiciendos. Por razões práticas, temos de confinar a nossa discussão a áreas pouco escrutinadas pelo público, ou aquelas em que temos algo de novo a dizer. Por exemplo, uma vez que há movimentos ambientalistas e da vida selvagem bem desenvolvidos, escrevemos muito pouco sobre degradação ambiental ou a destruição da vida selvagem. Pese embora considerarmos tais assuntos como sendo de extrema importância. Ou seja, ele diz que ele não vai falar sobre a devastação da fauna e da flora, o uso dos recursos naturais. Ele não vai falar sobre isso, ele vai falar sobre a vida humana, como a vida humana tem sido afetada. Perdão. Então eu acho que por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse conteúdo faz sentido para você, deixe seu like, compartilhe com alguém que você acha que possa gostar desse conteúdo
E se Deus permitir, até a próxima nós nos falaremos mais. Obrigado e até lá.